Olá a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou me aproximar de você nesta noite fria na nossa cidade, depois de uma baita chuva. Mas enfim, amados, meu nome é Júnior William e eu sou evangelista da Casa do Senhor. Me congrego na Igreja Apostólica Cefeiros da Última Hora, onde o nosso pastor é o apóstolo Jefferson. Inclusive é meu irmão em dois tipos de sangue, o de Cristo e o da carne. Mas não é sobre isso que eu quero vir falar não nesta noite. Eu lancei 3 vídeos alguns dias atrás, um falando sobre o anticristo, um pouco, não é uma pregação, é só um pouco, que eu puder expandir o que o Senhor tem me revelado pelas Escrituras Sagradas através do seu Santo Espírito. Mas é apenas alguns detalhes interessantes que vão abrir o nosso entendimento. E 2 vídeos falando a respeito do arrebatamento da igreja. E falei um pouco que os que estudam escatologia bíblica, eles seguem 3 pontos. E num desses você pode se direcionar. O primeiro ponto são os que acreditam que o arrebatamento é a qualquer hora, a qualquer momento. Eles são os chamados pré-tribulacionistas. E tem outros que acreditam que o arrebatamento vai ser na grande tribulação, os que são chamados de mesotribulacionistas. E tem os que acreditam que é depois da grande tribulação. Esses são chamados de pós-tribulacionistas. No primeiro, falei um pouco sobre os pré-tribulacionistas. E isso porque eu não citei o 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, do verso 1 ao 4, que evidentemente só o epígrafo acaba com essa tese. Por quê? Porque eles acreditam, os que estudam escatologia bíblica nesse sentido, lá em Mateus 24, o verso 36, que diz que nem naquele dia e hora nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. Pois bem, o dia e a hora, evidentemente que você e eu, nós não sabemos o dia e a hora, não. Porém, existem as profecias que antecedem a vinda do Senhor. E eu não posso pegar esse versículo, como também lá em 1 Coríntios 15, no abrir, no piscar de olhos, e interpretar dessa forma. E os pré-tribulacionistas, eles estão totalmente equivocados. Então ficou somente os 2, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Pois bem, amigo, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, principalmente você que prega muito por aí em congregações, são convidados, muitas vezes convidado para pregar em orações por aí. E será que você já falou a verdade sobre isso? Ou você se deixou levar porque alguém pregou assim dessa forma e confiou nisso sem examinar as Escrituras Sagradas? Aqui está um grande equívoco. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, que os mesotribulacionistas têm razão. O arrebatamento será na grande tribulação. Quando você me vê eu fazendo assim, é porque está Carapanã e eu estou no meu local de trabalho. Então você vai me ver eu fazendo assim, porque eu não estou deixando o ventilador ligado para o som do áudio aqui do vídeo sair bem explícito. Então os mesotribulacionistas, eles têm razão, porque o arrebatamento será na grande tribulação. Então, vai ser explicado nesse vídeo, pelo poder do nome do Senhor Jesus, que eu vou botar 2 pontos para nós entendermos. 2 pontos. Um vai ser dado a chave e o outro é a porta. Nós vamos unir esses 2 pontos para poder nós entendermos, certo? Primeiro ponto, nós temos que entender como será o arrebatamento. Existe filme por aí que o arrebatamento foi assim. Todo mundo some, a roupinha fica passadinha lá, tá, pronto, esse é arrebatamento. Mas não é assim o arrebatamento. Biblicamente falando, claro que não. O arrebatamento será lá em Mateus, capítulo 24, o verso 29 em diante, só o epígrafo é assim mesmo. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Aí diz assim mesmo que nos últimos dias, um grande sinal acontecerá. O sol não dará sua luz, a lua se tornará em trevas, e os poderes dos céus serão abalados. Então verá um grande sinal: o Filho do Homem sobre as nuvens, com grande poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos
para pegar os seus escolhidos sobre quatro cantos da terra. O arrebatamento é assim: o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens, os anjos descerão e pegarão os santos e as santas. Certo? Você vê que esse sinal profético também você vê lá em Joel, capítulo 2, sobre o sol, a lua e sangue, os poderes dos céus sendo abalados. Você vê a conjuntura, a ligação, melhor dizendo. E, como eu lhe falei, apenas alguns resumos, mas de grande poder de interpretação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o arrebatamento será assim, dessa forma. E o outro ponto, nós temos que entender em que período acaba a grande tribulação. Você já pensou nisso? Em que período acaba a grande tribulação? Então nós vemos que o arrebatamento do Senhor Jesus aparecerá nas nuvens, com grande poder e muita glória, e os seus anjos descerão e pegarão os santos. Você vê que isso é a mesma coisa lá em Atos 1, quando o Senhor Jesus subiu, e os anjos falaram para o que estava ali: por que vós admirais? O mesmo que vocês verem subir é o mesmo que vocês verão sobre as nuvens. Ó, a ligação, né? E nós entendemos quando acabará a grande tribulação. Pois bem, para nós entendermos quando acabará a grande tribulação, você pega a sua Bíblia, abre lá em Apocalipse, capítulo 19, o verso 11 em diante. Apocalipse 19, verso 11 em diante. Vou até ler junto com vocês aqui. Olha o epígrafo: a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Aí diz assim mesmo, verso 11 em diante: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Essa ceia não é a das bordas. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Você vê essa comparação, livres e servos, pequenos e grandes? Lá em Apocalipse 13. E vi a besta e o rei da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ora, a grande tribulação acaba aqui, em Apocalipse 19. Mas aí você pode dizer para mim: mas, evangelista Johnny, você sabe que no dia de Apocalipse não está em ordem. Evidentemente não está em ordem. Mas o capítulo 19 é aonde, e não está em ordem alguns capítulos, na verdade. Mas o capítulo 19 é onde acaba a grande tribulação. Aí você vê o capítulo 20 de Apocalipse, aí você vê que até aqui está sendo ensinado certo, corretamente. Certo? O capítulo 20 de Apocalipse já é a parte onde vai começar o milênio, depois da grande tribulação. E Apocalipse 19, verso 11 diante, é o final da grande tribulação. Não entendi, irmão Johnny, o que isso tem a ver com o arrebatamento, a chave, e aqui o final da grande tribulação? Muito a ver. Se o arrebatamento, o Senhor aparecerá nas nuvens, e os anjos descerão e pegarão os santos, e aqui já está dizendo, capítulo 19 de Apocalipse, verso 11, que e eu vi um cavalo branco, e descendo sobre ele, junto com o exército dos céus. Olha a diferença. Isso aqui, essa vinda aqui, a vitória do Senhor Jesus sobre o falso profeta e o anticristo, o arrebatamento já aconteceu, olha. Já aconteceu. Por quê? Porque no arrebatamento ele aparecerá nas nuvens. E aqui ele já vem no cavalo branco. Entendam? Entendem?
E já vindo com seus exércitos. E quem vem com os seus exércitos é os santos que já foram transformados, corpos transformados. Por quê? Porque aqui no verso 14, diz assim mesmo: e seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Ora, essa é a mesma ligação de Apocalipse 19 também, só que somente no verso 8, olha o que diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E no verso 7 diz assim mesmo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do cordeiro, as bordas do cordeiro, a santa ceia do cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Pois é, aqui no final da grande tribulação, o Senhor Jesus já vem no cavalo branco e os santos vêm com ele com os corpos transformados. Ou seja, no final da grande tribulação, ele vem assim. E os santos já estão transformados, ou seja, já aconteceu o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, são essas interpretações que nós temos que entender. Portanto, o arrebatamento acontecerá no período da grande tribulação. Dia e hora, evidentemente, você e eu não sabemos. Mas, quando nós juntamos como será o arrebatamento, e juntamos o momento final da grande tribulação, que é quando o Senhor Jesus lançará o falso profeta e o anticristo num lago de fogo, os dois vão estrear o lago de fogo. Esse é o final da grande tribulação. Vocês entenderam? Irmãos, eu tenho um canal no YouTube chamado EV, que é evangelista, duas siglas EV, John William. Lá tá esses mesmos vídeos. E no Facebook você pode ver John William e tá esses vídeos. Qualquer tema que, se eu porventura for útil, você pode me perguntar. Se eu souber, explicarei. Se eu não souber, vamos estudar e pedir revelações do Senhor. Mas tem vários assuntos aí que nós vamos botar vídeos e falarmos. Evidentemente que não é uma pregação, é apenas algumas passagens para nós entendermos bem, tá certo? Mas você pode ficar à vontade. Então, nesses dois, no canal do YouTube, como eu falei, EV, John, J-O-N, John William. E no Facebook, John William. Tem esses vídeos que foram postados no nome do Senhor Jesus. E pelo WhatsApp também, você pode 993 77 33 98. Estaremos aí nos unidos forças e conhecimentos, guiado pelo Espírito Santo da verdade, como diz lá em João 16, o Espírito Santo da verdade. Nós vamos falar aí sobre os assuntos diversos, como a borda do cordeiro, a grande ceia, né, do cordeiro, falar sobre as parábolas, entendimento da parábola das 10 virgens. Vamos falar sobre o espinho da carne de Paulo, né? E quero colocar um vídeo também falando um pouco, vai ser mais amplo um pouco, falando um pouco a igreja nos últimos dias, o que acontecerá com ela, certo? Esses assuntos e outros mais, nós estamos aí explicando pelo poder da palavra de Deus. Assim como falando sobre certas heresias, né? Sobre o cristianismo e o ateísmo, e sobre criação e evolução. Estamos aí nos aprofundando sobre esses assuntos. Portanto, irmão, que Deus abençoe você e a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Ele honra, glória, louvor e adoração para todo o sempre. Amém.